Uma observação, Ceci Juruá. Cada um se identifica, até porque esse seminário está sendo gravado, ele também é histórico, tá? Eu não vi referência, nem na imprensa, nos artigos, nas mesas, sobre uma possível ligação que possa haver entre o Plano Camelot, tal como foi desenhado no Chile, a partir de 1953, para reprimir as ciências sociais da América Latina, de maneira que elas não contrariassem os objetivos geopolíticos dos Estados Unidos, e a perseguição aos nossos professores aqui, em 64, logo que houve o golpe, foi incrível nas universidades. E aí eu uno isso com Manuel Bonfim, que fala sobre os doutores iletrados. É uma observação só que fica. Bom, segundo, eu queria perguntar se vocês notam e não têm receio, neste momento em que, para mim, com a democracia que existe, nós estamos novamente invadidos por forças estranhas no plano da economia, se não há receio que tenha se verificado um racha entre a sociedade civil e as Forças Armadas como resultado de todo esse processo e desses 50 anos. Ceci Juruá, economista do IBEP. Obrigado. Eu acho que tem alguém aqui perto, logo. Boa tarde. Meu nome é José Eduardo, eu sou engenheiro do BNDES. Depois dessa observação do Spandau, fazendo alguma reflexão, citando um pouco da esquerda de algumas pessoas no próprio governo do Jean Goulart, em relação a uma ilusão, e o Saturnino falou também do Amaury Cruel, né? Essa ilusão em relação às Forças Armadas, eu tenho uma reflexão assim, será que nós estamos hoje também simplificando, né, achando que as Forças Armadas deixaram de ser uma ameaça na continuidade da democracia, como falou o Chico de Oliveira, porque ainda somos uma sociedade muito conservadora. Eu também fui, só para registrar, eu também fui preso político, eu também fui aluno de colégio militar, e meu pai foi militar, preso em 64 e preso na época da formação da Petrobras, na época do Estilac Leal, da diretoria do Clube Militar. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que cabe não um ataque às Forças Armadas, mas é de fortalecer um trabalho nas Forças Armadas de mais inteligência, de mais reflexão, com cuidado, que as Forças Armadas passem, sim, a desenvolver esse compromisso com a democracia. Eu acho que nós correríamos, na minha avaliação, e estou perguntando à mesa, uma reflexão, um risco de achar também que está tudo ultrapassado e tal. Eu não sei, porque esse acirramento, e foi falado aqui, é o contexto da Guerra Fria, nós estamos vivendo um outro contexto. Eu fico vendo Venezuela, me parece um movimento do estilo, assim, quer dizer, a geopolítica americana continua, o Império Americano continua. Quer dizer, é outra realidade, são 50 anos que se passaram, mas não é um pouco ingênuo do movimento democrático também simplesmente achar que tudo isso mudou? A formação dos militares, colegas meus do Colégio Militar recentemente disseram, fizemos há 50 anos e somos capazes de fazer de novo. Então eu fico assim, provocando um pouco mais de cuidado, talvez usar a nossa inteligência para também ter cuidado com isso. Só essa questão. Não estou acusando os militares, mas eu acho que é um trabalho do nosso movimento civil se aproximar dos militares, mas de uma maneira mais cuidadosa e trazer, de fato, para essa coisa mais sólida a democracia. Lena. Eu sou Helena Lavinas. Queria fazer uma pergunta à Ângela, talvez, e a todos da mesa. A ideia de falar que foi um golpe civil-militar. Eu acho que essa noção do civil, é claro que sempre há setores da sociedade que apoiam, no legislativo. A gente viu no Chile, né? O Chile também, ninguém achou que o exército ia se bandear para o outro lado. Pinochet era ministro da guerra, não é isso? Do Allende. Então, isso a gente já viu sem... É civil-militar? Não, acho que foi um golpe militar, né? E, claro, com apoio dos civis, com apoio da sociedade. Agora, eu acho que, senão a gente um pouco descaracteriza para dizer que
o golpe militar teve apoio de civis. Sempre tem, né? Porque a sociedade está cindida, é um momento... Então, por que a gente hoje mudou e fala de golpe civil-militar? Isso me incomoda muito, porque sou civil. E porque eu acho, enfim, embora tenha ido para a manifestação lá da Marcha da Família pela Liberdade, que evidentemente meus pais eram anticomunistas, como trabalhadores que eram, etc., e todo mundo lacerdista, foram pessoas que evoluíram mais... A ideia era que, de alguma forma, estava salvando o país, entendeu? Mas aquilo era um golpe militar, a gente não estava ali aderindo ou não, estava todo mundo com medo, era um momento de grande temor, de grande incerteza. Então, essa coisa chamada civil militar, a mim me incomoda muito, porque é como se eu fizesse parte de tudo isso, certamente não fiz. A outra coisa, rapidamente, é a questão da noção de terrorismo. Eu só quero lembrar a Dulce que o governo do Correia, hoje no Equador, todas as pessoas que criticam o governo, como os movimentos indígenas, são chamados de terroristas, tem uma lei de segurança contra os terroristas. Mesma coisa na Venezuela, que a gente esteja ou não de acordo, mas hoje, numa vivência democrática, pessoas que têm visões contrárias, que estão na rua manifestando e que criticam governos, inclusive na Bolívia, são chamadas de terroristas. Então, e eu acho que no Brasil, a coisa dos black blocs, essa coisa toda a legislação que se tentou criar é uma legislação antiterrorista, inclusive com leis que propunham punições maiores do que se matar alguém. Então, quer dizer, eu acho que tem uma coisa nos Estados latino-americanos de ver a oposição numa vivência democrática como uma ameaça terrorista, algo que a gente tem que refletir melhor, porque eu acho que isso permanece. E, finalmente, queria perguntar ao Chico, o que o Chico acha do Nordeste ter tido... essa vanguarda, como disse a Dulce, tão grande, era porque a acirração dos conflitos... Porque o Nordeste, a gente estudou, era o lugar mais subdesenvolvido, mais pobre, mais atrasado, onde estavam as forças pré-capitalistas, e Bom, mas foi ali onde realmente, quer dizer, a luta pela reforma agrária, uma luta redistributiva, de fato, no Brasil, teve lugar. Foi o lugar onde a gente materializou o conflito redistributivo, que foi calado durante 50 anos, porque hoje todo mundo está comprando liquidificador em 30 prestações, pagando 90% de juros ao ano, o povo acha que isso é inclusão social. Então, tudo bem, não vamos falar sobre isso agora. Porém, ali houve um conflito redistributivo que foi completamente esquecido nesse país, não houve reforma do sistema tributário, nada. O que fez? Foi a gravidade, foi a violência do latifúndio, foi o avanço das lideranças, foi a presença do político à raiz. O que fez a singularidade da região mais atrasada ser a região portadora da materialização do conflito redistributivo. Vamos só encerrar aqui. Duas breves perguntas. William Saab, funcionário do BNDES. A primeira pergunta, e eu queria, inclusive, ouvir até mais um pouco o depoimento do Saturnino, me causa um pouco de estranheza. Ou seja, o que teria acontecido entre o período da manhã e o período da tarde e noite, onde o chefe da Casa Militar na época, o general Assis Brasil, o próprio presidente, só para citar alguns exemplos, e outros, ninguém sabia do deslocamento das tropas do Mourão. Foi uma traição coletiva? E aí eu queria fazer essa pergunta também, como essa informação ela foi tratada no âmbito da Câmara dos Deputados? Já era de conhecimento de alguns deputados que essa marcha havia, só o presidente e o chefe da Casa Militar não sabiam? Ou seja, que traição é essa? Ou seja, que ausência de informação é essa que ocorreu naquele período? É uma curiosidade que eu tenho. E uma segunda pergunta uma vez instalado já em Porto Alegre, na visão dos senhores, os senhores acham que a região militar do Sul, comandada pelo general Ladário, teria condição militar, de emprego militar, de equipamentos, meios, enfim, de iniciar uma defesa e uma defesa, vamos dizer assim, do governo Jango? Ou seja, a região militar do Sul tinha condição de iniciar esse contra-ataque? É a pergunta que eu faria, dado que o general Ladário ofereceu essa ajuda.
Eu acho que dificilmente a gente vai ter tempo. Valéria, meu nome é Valéria, e eu sei que a gente vai ter muito pouco tempo para as questões importantes que estão postas, mas eu senti falta, e acho que seria um ponto importante, uma dimensão importante nessa análise das condições, circunstâncias pré e pós-golpe, da questão da mídia, do papel da mídia. Inclusive, porque ontem eu e acredito que muita gente, me impressionou o fato da Globo, não por ser a Globo, evidentemente, mas de ter aberto ontem o Jornal Nacional, dia 31 de março, 50 anos do golpe, com uma matéria sobre o golpe, os 50 anos, dando voz ao general Newton Cruz. E, assim, é assustador que 50 anos depois, num país que recuperou, que restaurou a duras penas a sua condição de um regime democrático, dá voz a uma figura emblemática do período da ditadura. Então, assim, primeiro colocar isso e perguntar a Dulce especificamente, isso pode ser considerado uma reação residual, Dulce? Olá. Meu nome é Vitor. Eu queria fazer uma pergunta para a Dulce, no caso, ou para o Ricardo, que é o seguinte, até na linha que o Zé Du falou sobre o papel das Forças Armadas, falar um pouco em relação à polícia que nós temos hoje no Rio de Janeiro, que é caso explícito, assim, há um ano que nós estamos vendo, a perenidade da atuação, da herança que vem da ditadura, e isso juntamente também com a pergunta dela, da imprensa, de como é essa articulação da violência que ela continua no submundo, mal noticiada pela imprensa, tendo só uma repercussão em nível de redes sociais e tudo, e como é que isso é avaliado em relação como perenidade da ditadura ainda presente hoje em dia, é o modus operandi, né, da atuação policial, principalmente da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Meu nome é Sérgio Gramático, sou jornalista e aluno de Bens Culturais da FGV. Dulce e Chico, aproveitando aqui o que tem sido mostrado nas mídias sociais, a questão da tortura nunca mais, e tem bastante gente jovem aqui, se vocês não se opusessem, a citar 2 exemplos de cada um de como vocês foram torturados, só isso, se vocês não se opusessem. Não, mas é interessante para o pessoal mais jovem. Só isso. Bom, vou falar de qualquer forma, embora eu esteja rouca. Ótima a questão. E eu acho que a pergunta sobre se esse golpe é um golpe militar ou se ele é um golpe civil e militar, esse é um debate muito presente que tem muito a ver com um ponto que a Dulce fez, que é um ponto de disputas memoriais. Porque, efetivamente, durante muito tempo, e durante, sobretudo, o tempo de imediato término, digamos assim, de um estado de exceção, portanto, a década de 80, esse golpe era um golpe militar. Então, os militares deram o golpe, os militares são responsáveis pelo golpe, e a sociedade brasileira resistiu ao golpe. É uma visão, vamos dizer, plana, e uma visão que tem a ver com a construção de uma memória de resistência da sociedade em relação a um episódio que teria sido de responsabilidade praticamente exclusiva das Forças Armadas. Porque, evidentemente, dar apoio, não se trata de confundir apoio com participação ativa. E eu vou manter exatamente o meu ponto. Esse não foi um golpe militar, ponto. É claro que os militares tiveram imenso protagonismo, porque esse foi um golpe armado. Mas esse foi um golpe que, tanto em sua fase conspiratória, que foi longa, quanto na sua própria execução, contou
fortemente e decisivamente com lideranças civis, lideranças políticas, lideranças empresariais, lideranças que participavam de organizações, que financiavam, que planejavam e que se articulavam com as Forças Armadas. Algo que não era uma inteira novidade no Brasil, porque políticos e militares se articulavam nos anos 50, mas algo que ganhou uma magnitude e teve desdobramentos diferenciados, sobretudo a partir do segundo semestre do ano de 1963. Então, hoje em dia, com a documentação que nós dispomos e com a articulação que nós podemos ver do golpe, não dá mais para dizer que esse golpe foi só militar, não. Ele contou com apoios de governadores de Estado, o apoio de governadores de Estado que significaram, por exemplo, no caso da Guanabara, mobilização de polícia, de forças armadas também. Vamos nos lembrar que lideranças civis dispunham de comandos de força igualmente. Contou com participação ativa de lideranças congressuais. O que teria acontecido se o Congresso, através da presidência do Senado, da presidência da Câmara, tivessem recebido a mensagem de João Goulart e tivessem tido uma atitude diferente do que tiveram em 64? Jamais saberemos. Mas esse Congresso, em 1961, recebeu a renúncia de Jânio, aceitou a renúncia, ou seja, desmobilizou o plano golpista do presidente Jânio Quadros e disse que empossaria o vice-presidente João Goulart, não aceitando as pressões políticas da junta militar. Então, o Congresso Nacional, em 61, fez uma coisa, em 64, ele fez outra. E ele fez juntamente com o presidente do STF. Então, não dá para a gente achar que essas pessoas, algumas vezes falam, eram ingênuas nessa história. Não, elas estão articuladas. E este é um projeto político que se gestou ao longo do tempo. E que, nesse momento, eu acho que 50 anos depois, a gente tem que assumir determinadas questões, né? A sociedade, grande parte da sociedade, deu apoio a esse golpe, mas assumir entendendo por quê. Nesse momento, o discurso feito pelos golpistas era que eles defendiam a democracia. 50 anos depois, a gente pode achar isso risível, mas não é um bom exercício. O bom exercício é a gente procurar entender por que naquele momento fez sentido para a população que aqueles golpistas estivessem defendendo a bandeira da democracia. E muitos acreditaram nisso. Entre eles, pessoas nada ingênuas, como o governador Carlos Lacerda, que achava que ia se candidatar às eleições de 65, como o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que também achava isso. E por que achavam isso? Talvez o próprio presidente João Goulart achasse também que os militares iam entrar e iam sair. Por que eles achavam isso? Eles achavam isso porque eles tinham um referencial. Qual era o referencial? O referencial era que os militares entravam e saíam. Não saíram, né? Não saíram e isso ficou claro logo. Quero reforçar esse ponto. O golpe se tornou claramente truculento, violento de imediato, né? Para não deixar dúvidas do que viria. E as Forças Armadas foram intensamente responsáveis por essa truculência. E aí eu vou apenas me alongar um pouquinho nesse ponto, porque as Forças Armadas, também por sua vez, esse é um contexto político muito complexo, elas
elas não eram um bloco coeso, não. Havia setores das Forças Armadas que deram apoio, e deram apoio durante muito tempo ao presidente João Goulart. Houve mudanças de posição. O problema da política é que a política implica em mudanças de posição. E, em certos momentos, essas mudanças são rápidas. O general Mourão, quando se desloca, ele se desloca com o beneplácito do comando do Exército e do governo do Estado. Magalhães, hoje a gente tem documentação, houve uma reunião no aeroporto de Juiz de Fora. O governador Magalhães Pinto autoriza também o deslocamento das tropas de Mourão. O governador Magalhães Pinto estava pronto para assumir o poder, sendo reconhecido pelo governo dos Estados Unidos. Acho que ele achou durante um tempo que ele ia ser o presidente da República. Ele tinha um ministério montado. O Afonso Arinos ia ser o ministro das Relações Exteriores. Tanto que é o Afonso Arinos que comunica ao Santiago, do lado do presidente João Goulart, aqui no Palácio, né? No Palácio aqui, que, olhe, pode dizer para o Jango que nós que estamos fazendo, né, essa movimentação militar, nós temos apoio americano. Nós temos apoio político e militar. Está havendo, neste momento, deslocamento de tropas americanas para a costa brasileira. Se houver necessidade, nos fornecerão equipamentos, combustível, alimentos e homens. A gente pode... Alguns alunos, às vezes, me perguntam, poxa, mas como é que o Santiago acredita no Afonso Arinos? Afonso Arinos é um cara da UDN que está do lado do Magalhães e ele está ali. Só que os dois tinham escrito a emenda parlamentarista juntas. Eles faziam política. Um era udenista, outro era PTBista, eles se conheciam. O Santiago fala para o Afonso Arinos, também há documentação sobre isso, não estou inventando, não. Né? Santiago fala para o Afonso Arinos, você tem ideia do que isso significa? Se os Estados Unidos invadirem o Brasil, é isso? O Santiago diz... Não sei, mas eles vão nos dar apoio militar. Quando o Mourão vem, o Castelo Branco diz, como é que o Mourão veio? Manda ele voltar. E dá ordens para mandarem o Mourão voltar. Por quê? Porque o Amaury Cruel, que Saturnino mencionou, não tinha ainda tomado uma posição. A documentação, Castelo Branco diz, fazer a revolução. Sem a decisão do Cruel é uma aventura. O que o Castelo está falando é o seguinte, eu vou para ganhar. Isso aqui não é brincadeira, eu vou para ganhar com tudo. E eu preciso de ter certeza, então, do apoio do Cruel, que era o comandante do 2º Exército de São Paulo. Porque se Cruel ficar do lado de Jango, por quê? Se o general Ladário ficar do lado do general Ladário e o 3º Exército é enorme, muito poderoso. O 1º Exército do Rio é forte, não dá. Mas o que acontece nesse ínterim todo? Nesse ínterim todo, o general Amaury Cruel praticamente dá um ultimato ao presidente. Ou o presidente se desliga das forças mais radicais à esquerda, e ele teria que demonstrar isso, por exemplo, mandando prender, pelo menos, líderes do CGT, ou ele, Amaury Cruel, não garantia mais a fidelidade do seu exército. Agora, falar isso assim, a gente tem que entender que teve rebelião de sargento, que teve rebelião dos marinheiros, que os marinheiros que tinham sido presos foram soltos, não satisfeitos com isso, desfilaram na avenida, né, passando em frente ao clube militar, né, e os oficiais vendo os marinheiros, e aí, enfim,
havia... pois é, e depois disso tudo, tem uma reunião no Automóvel Clube, todo mundo diz para o Jango, não vai. Ele vai, faz um discurso. Quando ele sai de lá... Suava, feito, não me lembro. Pois é, Você estava lá? Não, mas eu vi. Mas há relatos que foi o melhor discurso dele, um discurso... quer dizer, talvez, enfim, não sei. Mas, quer dizer, é esse contexto de extrema radicalização que, às vezes, 50 anos depois, é meio inimaginável, que faz, inclusive, com que um presidente faça isso. Né? Ele foi aconselhado por Santiago. Acho que a resistência militar vai ser uma coisa possível. Houve, além de grupos no Nordeste, os fuzileiros aqui do Rio de Janeiro estavam dispostos a atacar. O comando de Mourão, os soldados de Mourão, quando vem a aeronáutica, que tinha a sua força principal no Rio de Janeiro, ela sobrevoa, um ou outro avião de reconhecimento, sobrevoam as tropas de Mourão. E podiam ter matado. Se o presidente dá a ordem, ataque, eles metralhavam aqueles soldados lá, que, segundo os relatos, eles não fizeram isso, então eles viram o que os soldados fizeram. Eles fugiram e se escondiam. Né? Claro. O que acontece? Acontece que E o que o Jango faz? O Jango dá uma ordem. Desloque-se tropas para se encontrar em Três Rios, mais ou menos, com quem vem de Minas. Desloque-se tropas para encontrar com Mourão, com Amaury Cruel. Né? Então, o Jango, a essa altura do campeonato, digamos assim, ele manda que comandantes militares se desloquem, um em direção aonde vinha o general Mourão, outro em direção aonde vinha o general Cruel, né? Para chegar no Rio de Janeiro, para conversar e se entenderem. De fato, isto aconteceu. Eles se entenderam contra o Jango. Entende? Eles se entenderam realmente. É uma coisa... Agora, se entenderam contra o Jango por quê? Uns souberam, bom, o Cruel agora aderiu. Quer dizer, eu fico imaginando o comandante Justino lá nessas alturas do campeonato, o Cruel aderiu, eu estou aderindo, já aderi. Entende? Quer dizer, até que ponto ele aderiu, em que momento ele aderiu, talvez não saibamos. Mas, nesse contexto, eu fico pensando, por que o general Justino não aderiria? Até o Cruel, que era compadre do Jango, resolveu aderir, entende? Ao golpe, que virou revolução. Então, é um movimento rápido, que tem a ver com o contexto político, que se radicaliza, que tem a ver com essas notícias que são divulgadas. Segundo muitos, não há enfrentamento, inclusive, das tropas do general Mourão, porque quando os comandantes enviados por Jango se encontram com as tropas de Mourão, a notícia que é dada a eles é que Jango renunciou. Saiu do Rio de Janeiro e renunciou. Jango não tinha renunciado, agora tinha saído do Rio de Janeiro. Chega a Brasília, não tinha renunciado. O que se diz? Que ele tinha renunciado. O que a questão dos civis, o que o Auro de Moura Andrade fala? Chegou lá, nem vi, nem quero ver. Vacância da presidência da República, o presidente não está mais em território nacional. O presidente estava em Brasília. Então, é muito rápido o movimento, é muito rápido. Agora, podia haver reação militar? Podia. Tinha tropa que ficasse do lado do Jango? Tinha. Né? Teve praticamente até o fim. Houve algumas tentativas. Jamais saberemos o que teria acontecido. Né? Os sinais eram muito violentos. E principalmente os sinais que implicavam, aí realmente o plano de fundo da Guerra Fria é fundamental, os sinais enviados por um deslocamento de navios, que durante um tempo foi considerado uma história da carochinha, até que uma farta documentação mostrou
que não tinha nada de carochinha e nem de história nessa história, né? Que, de fato, estavam vindo sim, né? Claro que o desejo do governo norte-americano era de que não desembarcaram melhor, porque também não vamos ser tolos e imaginar que achassem que o Brasil fosse Cuba, né? No mínimo, o Brasil era grande, né? E tinha gente por muito lugar, não era, né? Mas, quer dizer, eu estou insistindo nisso para mostrar a diversidade, como as forças, mesmo as Forças Armadas, estão cindidas nos comandos, muitas vezes, e também nas bases. Quer dizer, você tem sargentos, você tem suboficiais que estão apoiando o presidente também. O que tinha um lado de ser considerado intolerável. Uma das questões muito importantes no mês de março, que é decisivo para o esboroamento, vamos dizer, dos apoios militares a Jango, é a questão do entendimento de que o presidente não estava defendendo, como chefe supremo das Forças Armadas, princípios que para as nossas Forças Armadas eram fundamentais: hierarquia e disciplina. E que, diante disso, não cabia às Forças Armadas defender mais o presidente, né? Eu estou repetindo assim, isso 50 anos depois, e a gente sabendo tudo que aconteceu e tudo que a ditadura fez, tem significa uma coisa. Mas há 50 anos antes, isso dito para a população, e Dulce falou do papel picado. A mesma população que jogou papel aqui no Rio picado pela janela e que fez um cordão do Bola Preta na Avenida Rio Branco, a fotografia que eu trouxe, é o cordão do Bola Preta. É a Avenida Rio Branco tomada de gente festejando a Revolução. Eu tenho profundo respeito pela população. Não eram todos malucos, não estavam todos... eles estavam firmemente acreditando que aquele movimento era uma coisa que estava se fazendo em nome da defesa, não só da democracia, mas da moral e dos bons costumes. Porque o presidente, entre outros defeitos, também não tinha boa moral e bons costumes, né? Porque esse vínculo entre questões políticas e morais é feito nesse momento e bem feito. Eu vou dar um exemplo assim, mas eu acho pedagógico, a Dulce deu uns. Nesse momento, o futuro cardeal D. Paulo Evaristo Arnes, ele está em Petrópolis. Seu ministério é em Petrópolis. Ele desce para o Rio de Janeiro e abençoa os canhões do general Mourão quando chega. Também não inventei, tem documento, que eu jamais ia dizer uma coisa dessa. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque D. Paulo Evaristo Arnes está acima de qualquer suspeita. Não está. Agora você... Não, está sim. Está. Quer dizer, a gente tem... eu insisto muito nisso, né? A gente não pode ser teleológico, a gente tem que se colocar naquele momento do tempo. Explica perfeitamente. Né? O que é teleológico? Porque a gente sabe o que vai acontecer, a gente aí volta para trás e já coloca lá dentro. Então, né, quer dizer, ele nunca poderia ter feito isso, nunca, porque da cabeça dele ele já teria que saber o que vinha depois, inclusive o que ele seria. Ele não sabia. É igual Pelópidas, ele também não sabia. É igual Gregório, que chega lá e diz: oba, veio os reforços. Quer dizer, eles não sabiam, entende? É muito rápido, né? E eu acho muito preocupante. Eu não vejo... Só quero fazer um ponto para ela também. Em relação à questão das Forças Armadas, e em relação... Não vou falar da mídia, que é extremamente dividida. Mas não esteve contra Jango o tempo todo. A mídia foi muito mais feroz contra o segundo governo Vargas do que contra Jango. Claro que a Folha de São Paulo, o Estadão e a Tribuna foram contra o tempo todo.
Mas nem o Globo foi contra Jango o tempo todo, nem o Globo. Mas no fim foi. E o Correio da Manhã também, e o Jornal do Brasil também, e toda a mídia também. Né? Mas não foram o tempo todo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o governo Jango não era esse terror, não era esse horror, né? O tempo todo. Né? Mas eu não acho que seja residual o que muitas... não só esse seu exemplo, como eu também não acho residual que as Forças Armadas não respondam, não falem, não se comuniquem com a Comissão Nacional da Verdade. Eu não acho residual que o debate sobre a anistia não seja travado abertamente, como eu também não acho residual posições que recorrentemente as Forças Armadas têm de negar a existência de documentação que recorrentemente nós, historiadores, sabemos que existe. E que recorrentemente não haja poderes que obriguem as Forças Armadas a fazer isso. Então, há mais do que resíduos em tudo isso que acontece. Mas, mesmo assim, é melhor a gente continuar votando, entendeu? Votando, discutindo, falando os defeitos da corrupção dos políticos e vamos nós. De poder que destituiu o presidente era militar, a força que então o golpe foi militar, mas o apoio na sociedade civil era muito grande. Ela citou o Dom Paulo, mas olha, todos a CNBB, a OAB, os campeões da resistência, né, estavam todos do lado do golpe. Essa que é a verdade. Do Congresso, a maioria do Congresso esmagadora era contra era a favor do golpe, porque achava que estava em curso um projeto de revolução, né? Ulisses Guimarães apoiou o golpe, meu gente. Eu estava lá, eu vi. O Juscelino Kubitschek ficou calado, não disse nada. Podia ter defendido o Jango de alguma maneira, não disse nada, porque o PSD, o partido dele, que era o majoritário largamente na Câmara, estava todo a favor do golpe. Então, a sociedade civil realmente festejou-se. Claro que eu estou me referindo ao Rio de Janeiro, a Brasília, a São Paulo. Eu não conheci a realidade do Nordeste, onde havia realmente uma coisa diferente, que era o governador Miguel Arraes, que, aliás, eu não tinha ligação, não tinha comunicação com o Arraes, mas a ideia, a informação que chegava a nós era de que o Arraes via aquela movimentação da esquerda com muita desconfiança, que ele achava que aquilo estava ultrapassando os limites da viabilidade. Agora, esse processo de radicalização é realmente muito, muito esquisito, muito difícil de explicar como é que a esquerda pôde radicalizar tanto. Por isso é que eu acredito, desculpem, eu pelo menos pessoalmente, eu não tenho provas, obviamente, mas eu acho que teve dedo da CIA nesse processo de radicalização, porque aquilo ganhou uma dimensão que as forças, o que havia ainda de apoio ao Jango no setor militar, bandeou-se todo para o golpe. Claro, os militares fundamentam a sua organização na hierarquia. Quando os sargentos se revoltam, e cabos, e soldados, e fuzileiros, os oficiais todos se unem e digam, não, as Forças Armadas vão se despedaçar, se não houver a hierarquia do comando e o entendimento entre os oficiais. Então, realmente não quer dizer, dentro das... Eu imagino que, quer dizer, o Jango, o que fazia, o que fez o general Assis Brasil, que era o homem de maior confiança do Jango, ter
desinformado o presidente a respeito da... É claro que ele devia saber do deslocamento das tropas no dia 31 de março, porque os deputados da UDN de Minas já sabiam, porque o Magalhães Pinto tinha dito, olha, estão saindo. Então, e como é que o Assis Brasil não sabia e disse, presidente, não tem nada? Claro que ele estava no golpe também, claro que ele estava na conspiração, porque ele inicialmente era do Jango, mas quando viu aquele processo de radicalização que ultrapassou todos os limites do viável, da viabilidade em política, essa questão da viabilidade, da sensibilidade do que é possível é essencial, é decisivo. O político que não percebe, que perde a noção da viabilidade, Jango não perdeu, ele foi deposto e não quis se mudar de casaca, mudar de lado e demitiu o pessoal da CGT, e prendeu o pessoal da CGT e demitiu alguns auxiliares por caráter, porque ele era um homem de caráter. Mas ele percebia que, e com certeza, ele, ao ir lá para Porto Alegre conversar com o general Ladari, imagino que o general Ladari deve ter dito a ele, presidente, se eu quiser a gente resiste, mas eu não garanto pela minha tropa, porque está tudo infiltrado aí. E como é que... Pois é. Então, o Jango disse... Bom, e outra coisa, o Jango também era o presidente da República e devia ter informações a respeito da movimentação da frota americana. Então, ele disse, por que eu vou resistir? Porque uma resistência absolutamente inútil que só vai derramar sangue e, de repente, faz o Brasil campo internacional de lutas. Quer dizer, eu acho que... Sabe, eu não sei explicar, eu disse, eu era um deputado inexperiente, muito bizonho, mas eu não entendia aquela radicalização, eu não sabia por que, em que se baseavam porque havia um clima revolucionário, havia, sim. Reforma na lei ou na marra. O que quer dizer na marra? Na marra quer dizer o processo revolucionário. Era isso que se apregoava e que se sustentava em Brasília. Então, é claro que isso fez o que havia de apoio ao Jango nas Forças Armadas, bandeou-se para o lado do golpe. E a conspiração que já estava desenvolvida foi facilmente ganha, e a classe média urbana do Rio de Janeiro e de São Paulo exultou, porque estava completamente dominada pelo receio, pelo medo de uma revolução comunista, de uma cubanização do Brasil. Havia isso, gente, havia. O processo de radicalização tinha chegado a um ponto que a própria classe trabalhadora ficou acuada. Os trabalhadores do Rio, de São Paulo, podiam ter, do Rio Grande do Sul, podiam ter esboçado alguma, não esboçaram nada. Aquilo ruiu, foi como um castelo de cartas, porque eles percebiam também que não tinha viabilidade nenhuma, que eles iam para um matadouro e que no Rio de Janeiro chegou a haver distribuição de armas em alguns grupos de trabalhadores. Todo mundo recolheu suas armas, foi embora para casa e não queria saber de resistência, porque era inútil, era absurdo. Era uma avalanche de força de opinião. Toda a mídia, exceto a Última Hora, que tinha sua vinculação histórica com o PD, toda a mídia. Não existia. A televisão naquele tempo era tupi, só muito pouquinho, mas o que existia de televisão, de jornal, tudo estava a favor do golpe e foi uma avalanche, quer dizer, não teve resistência. E esse apoio ao golpe ainda perdurou. O Ricardo salientou muito bem, só em 74, 10 anos depois, é que a sociedade civil viu que aquele negócio não tinha sido um golpe para salvar o Brasil do comunismo, mas tinha sido simplesmente uma imposição de ditadura militar para defender interesses estranhos. Então, em 74 houve. A eleição de 66, a Arena deu uma surra. Foi voto livre, não havia. A eleição de 70, então, que aí começou
começou a ver a campanha do voto nulo, olha, não adianta votar, foi um massacre do MDB. E agora, em 74, 10 anos depois, a sociedade civil amadurecida deu a resposta. E aí começou o processo de redemocratização. Foi em 74 que efetivamente começou o processo político de redemocratização, que acabou marginalizando os militares. Os militares ficaram... Mas os militares, claro que eles são uma corporação, mas têm convivência com a sociedade, especialmente com a classe média. Então não existe essa coisa de um pensamento militar corporativo absolutamente autônomo em relação à sociedade. Isso não existe. O pensamento deles está sempre permeado pelo pensamento hegemônico na sociedade, especialmente o da classe média. Né? Bom, eu acho que não adianta a gente ficar repetindo aqui. Chico. Bom, eu acho que o debate sobre, digamos, o lado negro do golpe já foi bastante interessante e tal. Me interessaria perguntar, e o outro lado? E o lado dos que perderam? E o lado dos que foram realmente derrotados? O que é que prometia? Eles não tinham nenhuma promessa excepcional de crescimento. O que havia era um desenvolvimento progressivo da trajetória que o Brasil vinha experimentando desde os anos 30. Isso significava uma maior politização, significava uma maior inclusão política a partir exatamente do voto, e significava, portanto, uma maior intervenção da população através dos mecanismos institucionais na condução dos negócios do país. É contra isso que o golpe é dado. O golpe não é um episódio de confronto de militares, como já foi ressaltado muito bem aqui. O golpe, quer dizer, o confronto de militares é uma espécie de ápice de um processo contraditório que se desenvolve na sociedade. Ele por si, ele resolve no sentido de que os militares têm armas e, portanto, numa sociedade desse tipo, eles têm um peso decisivo na direção de para onde vai o processo. Mas o golpe é dado. Quem são as forças que estão a favor do golpe? Se a gente puder relembrar, sem um exercício exaustivo, são as forças genericamente que a gente pode chamar de direita. Quais são as forças de direita para nominá-las de um ponto de vista mais objetivo? Era basicamente a UDN, a União Democrática Nacional, que era o partido de direita no Brasil. As outras agremiações, sobretudo o PSD, que é um partido bifronte, completamente rachados e divididos. Mas o golpe se direciona contra a tendência que a sociedade brasileira vinha desenvolvendo. Não é difícil, portanto, saber contra quem foi dado o golpe. O golpe foi dado, para dizer de forma retórica, contra as aspirações populares que eram conduzidas, mesmo que a gente faça as críticas à democracia, eram conduzidas democraticamente. Quer dizer, a participação popular, o voto popular
eleições decisivas, em Pernambuco, através de eleições, não através de caciquismo. Foi eleito Miguel Arraes, em Pernambuco, que era o estado mais importante politicamente do Nordeste. Foi eleito Seixas Dórias, em Sergipe, uma liderança menor, mas uma liderança também no sentido progressista. E o golpe foi dado contra a abrangência que essas forças estavam tomando na sociedade brasileira. Podemos dizer, ainda de forma bastante difusa, bastante genérica, é contra isso que foi dado o golpe. Os episódios, as divisões, as facções militares e tal, se decidem, às vezes, até na hora, mas, basicamente, a tendência de expandir os direitos civis, de expandir os direitos políticos, é contra isso que é dado o golpe de Estado. E as forças que se posicionavam dessa maneira no Brasil são bastante conhecidas. A literatura política está aí à disposição para resolver essa dúvida, se é que ela ainda existe, né? Acontece que o que foi decisivo para que essas forças latentes que existem em qualquer sociedade está sempre muito dividida em relação a esses assuntos, ela toma uma direção decisiva quando as Forças Armadas se decidem e optam por um lado ou por outro. Quer dizer, a prova que também eu tenho certa discordância com Saturnino. Eu acho que a partir de certo momento, também com você, o golpe era inevitável. Ele crescia numa avalanche de sentimento que deu sustentabilidade às tendências golpistas. Quer dizer, a sociedade estava, de certa forma, cansada de indecisões, de rumos que não se completavam. Estava assim. Quer dizer, Jango não era essa figura que a historiografia depois transformou num bestalhão, num bobo. Não é verdade. Jango era, entre os políticos brasileiros daquele tempo, um dos mais preparados para exercer a presidência. Isso não é conhecido, isso passa ao largo. A historiografia transformou num bobo, não é verdade. Uma observação, nem toda a historiografia. Nem toda a historiografia faz isso. A principal faz. A principal faz. Eu já sou pai há muito tempo e tive filhos em idade escolar e uma delas chegou uma vez em casa com os livros e as apostilas que davam, e o retrato de Jango era esse, dado em escolas públicas. Era esse. Portanto, criou-se na verdade, criou-se um sentimento popular de que aquele governo não prestava, que o Jango era inepto. É tudo o contrário. Quem quiser ler a bibliografia, sobretudo bibliografia que trate desse período, vai encontrar que tudo é falso. Eu reafirmo, Jango era um dos políticos mais preparados para governar o Brasil. Primeiro, porque a sua tradição política não era uma tradição de fritar bolinhos. Né? A sua tradição política era o trabalhismo brasileiro. O trabalhismo brasileiro era inspirado no trabalhismo inglês, né?
que ninguém pode dizer que seria uma opção política para jogar fora. Quer dizer, evidentemente com suas adaptações ao Brasil. Jango é dessa coisa. Jango é o herdeiro de Vargas. É outra coisa em que a historiografia brasileira, talvez não toda, também vem escorregando o tempo todo. Vargas é simplesmente o único estadista brasileiro do século XX e XXI. O único. Não tem outro. Dom Pedro II era um bobão. Só sabia namorar a Condessa de Gastal. Barral. Barral era Gastal também. O que se conhece de Dom Pedro II, aqui desse público informado? Nada. Getúlio é o Brasil de 200 anos de independência só produziu um único estadista digno do nome, chamou-se Getúlio Vargas. Jango era desta filière, não podia ser um imbecil. Pelo contrário, a bibliografia aponta um sujeito muito bem preparado para a política. Se para a gestão do Estado, isso é outra coisa. Existem profissionais de gestão do Estado, mas como político ele era dos mais preparados. A historiografia brasileira, não toda, né? O pintou e continua pintando como um inepto, né? Que não sabia o que fazia, que era conduzido por forças comunistas. Quer dizer, que bobagem, gente. Está na hora de desfazer essas bobagens, essas mentiras. Também a gente só pode estar envenenado por essas mentiras, né? Digam-me o que leis e eu te direi quem és. Né? E você lê o Globo. O que é o Globo? O Globo é um lixo, meu. Você lê o Estadão. O Estadão é o melhor de todos, porque sempre teve uma posição à direita. É verdade, sempre teve a sua personalidade. Sua personalidade. Nunca tentou disfarçar de lobo em cordeiro. É verdade. A Folha é um lixo. A Folha passou uns 10 anos sendo jornal que as esquerdas liam. Hoje é um lixo. O que você lê? Que leia mais? A Veja, pelo amor de Deus. Zé Américo, que era um político paraibano, diria: é um papel que não serve nem para aquele uso. É a Veja. Então, você é informado permanentemente por uma hegemônica e homogênea interpretação do Brasil que dá nisso, não é? A gente foi envenenado por esse jornalismo, porque o mais de literatura são poucos que leem. O Brasil ainda lê muito pouco. É preciso começar a desmontar essa versão que as elites imprimiram à história brasileira. Não é? É preciso desmontar. O que é essa versão disso? Essa versão louva os grandes heróis. Essa versão, de vez em quando dá notícia, bom, do lado das mulheres. Tem Maria Quitéria e tal. É citado uma vez a cada 50 anos. Hoje não dá para refazer a história brasileira, mas nós podemos, pelo menos, refazer a sua interpretação para ser oferecida para as novas gerações. Elas ainda estão a salvos, mas não estarão por muito tempo. Não estarão por muito tempo. Eu sou de São Paulo, não é nenhum privilégio, porque São Paulo
é o túmulo do samba. Mas estou no Rio desde ontem. E olhem que eu sou exigente, porque eu sou de Pernambuco. Acordei de manhã, procurei jornal, só tem o Globo. Só tem o Globo. JB sumiu. Só tem o Globo. Alguém pode, na verdade, ser bem informado através do Globo? É claro que não. O Globo não tem nada interessante no Globo. Eu me espanto como vocês, carioca, compram o Globo todo dia. Não tem nada interessante, gente. Nada interessante. Então, primeiro, que era a tara de certos, criar um jornal independente. Está na hora de vocês, cariocas e fluminenses, perderem a vergonha, gente. E fazer uma coisa que muitos já quiseram fazer. É preciso criar um jornal. Aquilo não é um jornal. Aquilo é o que Zé Américo falava, né? Não merece nem servir para aquela finalidade, porque a tinta é ruim. É preciso fazer outra interpretação do Brasil. Fazer uma outra interpretação do Brasil na linha dos grandes intérpretes do Brasil. Não é preciso tirar coelhos da cartola. Nós temos à nossa disposição para formar as novas gerações e os professores e as escolas, nós temos as grandes interpretações brasileiras que afirmaram a capacidade brasileira de construir uma nação. Quer dizer, nós temos desde Gilberto Freire, que é um nostálgico, não é? E vamos por aí até Florestan Fernandes, incluindo Celso Furtado, que é um paraibano carioca. Quer dizer, nós temos de onde tirar. Não. É preciso seguir essa orientação. Ao invés de ficar lendo os sabujos da grande imprensa brasileira, que é do Rio, como de São Paulo, como de Porto Alegre, do Nordeste, nem falar. Eles não têm mais jornal, eles têm cópia de jornal. Né? Quer dizer, copiam os jornais do Rio e de São Paulo. Quer dizer, que informação pode ter o público brasileiro? Essa é uma questão que está posta. É preciso reinterpretar o Brasil. Durante 20 anos, o país mergulhou numa história sem interpretação. O que os milicos diziam do passado? Diziam nada. E que grandes autores, que grande interpretação eles nos forneceram? Nenhuma. Você não tem um país, uma nação erguida sob sua própria vontade sem a sua interpretação. Interpretação não precisa ser exatamente intelectual, é aquilo que cala no espírito do povo. Não tem, não está disponível. Estamos órfãos de interpretação do Brasil que conduza vontades políticas há muito tempo. Não é? Ulisses Guimarães foi o grande condottiere da política brasileira nos últimos 40 anos. Vocês ouviram algum discurso de Ulisses Guimarães? Não dava para ouvir porque dava sono.
você caía duro de sono, porque ele não entusiasmava ninguém. Entretanto, foi na sua dimensão, um grande político, um grande condutor da política brasileira. É preciso acrescentar aos Ulisses, aqueles que, de fato, têm uma vontade de potência capaz de transformar o ânimo do povo brasileiro. Não dá para seguir assim. Chico, infelizmente, o auditório está sendo pedido. Eu queria agradecer muitíssimo, pedir desculpas a Ricardo, eu também queria falar várias coisas. Fica a promessa de, para o ano, a gente fazer um outro seminário com os 51 anos do golpe. Você é diretora e